Oi, hoje é dia de unboxing da tag Experiências Literárias Tag Inéditos, a caixinha laranja, edição agosto de 2021. Bom pessoal, para quem perdeu, na segunda-feira passada eu fiz o unboxing da outra caixa da tag Experiências Literárias, a caixa azul, tag Curadoria, também a edição de agosto aqui de 2021. Dá uma conferida que tem coisa legal aqui dentro. Bom, o que vale agora é a caixa laranja, que está mais leve do que a outra. Fiz uma comparação lá no vídeo passado, está mais pesada porque teve dois mimos, digamos assim. Ficou curioso? Dá uma conferida lá no que se trata. Mas nessa aqui, como está leve, talvez, mesmo assim, ainda aconteça de aparecer o mesmo mimo, porque de vez em quando a caixa oferece o mesmo produto, o mimo, nas duas caixas, com pequenas variações de cores. Talvez. Chacoalhando aqui, na verdade não dá para perceber que tem dois objetos. Na outra caixa, sim, era possível. Enfim, estou chutando. Fez um barulho diferente, parece uma coisa até que tem metal, parece um estilete que tem ali dentro. Enfim, fiquei curioso agora para descobrir do que se trata tudo isso daqui. Caramba, esse meu estilete está cego mesmo. Enfim, abrindo aqui, já descubro o que é. Não é estilete, mas algo próximo, digamos assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês um apanhado geral, talvez dê para sacar aí na imagem, mas eu acho que não. De qualquer forma, o mimo é esta caixinha aqui de papelão com algumas cositas dentro. Daqui a pouco eu mostro com detalhes para você. Mas o que vale é que temos aqui os elementos principais. Tem até outra coisita a mais aqui também. Não, faz parte do mesmo mimo. Então eu já deixo de lado aqui, porque eu dei uma sapiada, né, para te olhar e descobrir do que se trata. E temos aqui sim, aí o elemento principal, ou os elementos principais desse kit, que é uma caixa mistério, contendo, claro, um livro, uma luva, um estojo para condicionar o próprio livro e também uma revistinha recheada de informações, assim como o livro possui um marcador de página. Kit básico de todos os meses da tag Inéditos. Enfim, vamos ver o que temos aqui neste mês. E olha só que visual bacana. Flores. Pois é, temos aqui umas flores vermelhas, que não é exatamente rosas, eu acho, né? Como também flores brancas. Realmente eu não sei identificar quais que são, porque eu lá não manjo muito. Do outro lado, apenas a continuação da mesma imagem. Mas um grafismo bastante simples. Algo que ocorreu também lá na outra caixa azul. Enfim, se você conferir o outro vídeo, você vai descobrir isso também. De qualquer forma, qual é a história da vez? É exatamente Os 100 Anos de Lenny e Margot, escrito por Marianne Cronin. Ou algo mais ou menos assim. Enfim. Bom, tirando o livro e a revistinha aqui de dentro, temos outra informação aqui? Sim, temos informação que no interior da luva temos a cor verde petróleo, é isso que chama? Ou é azul petróleo? Não, acho que é verde marina, né? Acho que é isso. Oh, parecido, sei lá, não manjo de cor. Enfim, temos aqui a revistinha que eu também já vou mostrar com detalhes daqui a pouquinho, porque o que importa é agora conferir aqui a capa do livro. E olha só, batendo o olhar assim a primeira vez, parece que estamos numa certa propaganda, mas não. Reparando com mais cuidado, a gente percebe que são pincéis e tinta. Pois é, tinta a óleo, talvez guache aqui neste frasco, e 3 pincéis de tamanhos e formatos variados. Claro, teremos uma história então sobre talvez alguma pintora? Com certeza. Os 100 Anos de Lenny e Margot, escrito por Marianne Cronin. O visual aqui da capa está interessante. Nos objetos aqui, nos pincéis e nas tintas, temos um verniz aplicado, que é bem bacana, deixa realmente uma composição interessante. Gostei assim de primeira vista. Agora, conferindo aqui na quarta capa sobre informações da história, encontramos até bastante. Olha aqui, sinopse grande. Uma amizade extraordinária, repleta de histórias, e a última delas começa aqui. Lenny é uma adolescente de 17 anos, dona de uma personalidade especial e de muito carisma. Pode-se dizer que é uma garota cheia de vida, exceto que, segundo os médicos, ela está à beira da morte. Como um modo de preencher seus dias no hospital em que está internada e sozinha,
E de cumprir uma aposta feita com o padre da capela, Lenny começa a frequentar aulas de arte terapêutica. E é então que conhece Margot, uma senhora de 83 anos, doce e de coração rebelde como o de Lenny. A conexão entre elas é intensa e imediata, e as duas percebem uma peculiaridade. Juntas, têm um século de vida. Para celebrar esses 100 anos que compartilham, decidem montar uma exposição de 100 pinturas. Em cada uma, retrata uma memória importante dos anos que viveram. Histórias de paixão, juventude, amadurecimento, alegria, afeto, de quando se encontra em alguém o amor de sua vida. Histórias que merecem sempre ser compartilhadas. Ok, é uma situação mais ou menos interessante, ok? Aquela fusão, né, de vidas bem vividas e de vidas começando a viver, embora a Lenny não esteja exatamente nessa possibilidade de viver bastante. É assim, um contexto inicial de história bastante promissor, digamos assim, né? E pelo menos parece que aqui fugimos bastante daquela pegada super tradicional dos livros da Tag e Neds, que realmente sempre são, né, thrillers, aquelas histórias de suspense. No caso aqui, com certeza não. É mais de relacionamento entre personagens, dois personagens femininos. Uma história que eu acho que sim, rende bastante, com certeza. Bom, vamos dar uma olhada então no marcador de página aqui. E olha, até que está bem interessante mesmo, completamente simples. Basicamente, o título da história, Os 100 Anos, de Lenny e Margot, e também o nome da autora, Marianne Cronin. Bom, atrás temos uma frase: fique de olho no céu hoje. Ele disse, vai acontecer um evento astral único. Bom, o que a gente pode dizer de uma frase destacada deste quilate? Realmente, eu não sei porque cada vez mais aqui nas frases que eles colocam no marcador de página não há nenhum extrato interessante da história, aquela boa reflexão. Sim, a gente pode encontrar ao longo de uma obra extensa várias frases ditas pelos personagens ou pelo narrador da história que fazem a gente refletir alguma coisita a mais do que as próprias palavras. Mas isso aqui, o que isso quer dizer? Basicamente nada. Podiam caprichar um pouquinho mais na seleção dessas frases, ou até se valer do recurso que se fazia na outra caixa da curadoria. Se usava frases até um pouco conhecidas de autores famosos, não necessariamente extraídas da história. Na Tagnets sempre foi retirada do corpo do livro da vez, mas realmente cada vez mais as frases estão ficando um pouco mais bobas. Enfim, o que vale é que a história aqui é longa. Deixa eu dar uma conferida aqui em quantas páginas temos aqui para nos divertir. 349, quase 350 páginas? É, por aí, basicamente isso. 351 para ser mais exato. Uma história bem longa. O tamanho da fonte está um pouquinho pequeno e digamos que passa então de 400 páginas esta publicação aqui. É bastante coisa. Assim, temos uma foto aqui da autora Marianne Cronin, nascida em 1990 na Inglaterra. Portanto, literatura inglesa, o que temos por aqui. Enfim, vamos continuar a ver o que temos aqui no interior do livro. Onde abrindo, encontramos uma orelha com extratos aqui também da história. Agora um diálogo, provavelmente claro, entre as duas. Aliás, temos um destaque aqui, né? Este romance de estreia, extremamente charmoso, potente, vivo e divertido para leitores de John Green, Rachel Joyce e Yo-Yo Moyes, Marianne Cronin nos traz um testemunho da importância de viver cada dia intensamente. Portanto, o conteúdo aqui que vamos encontrar nesse mês está bem direcionado a uma camada de leitores, né? Bom, temos aqui uma folha de guarda interessante, esse quadriculado aqui, a velha frase de sempre, essa edição foi feita com carinho pela Tag para seus associados. Em seguida, o frontispício, Marianne Cronin, Os 100 Anos de Lenny e Margot, tradução da Flávia Souto Maior, e dessa vez a parceria da Tag é com a editora Planeta. Em seguida, no expediente temos alguma informação interessante? Bom, basicamente temos que capa, ilustração de capa e projeto gráfico de miolo foi feito pelo estúdio Passeio, e nada mais do que isso. Ué, o que é isso aqui? Composição da música. Ah, citada na página 75, depois outra música na página 151 e por fim mais outra em duas páginas, 172 e 173. É coisa curiosa, né? Enfim, aí a história já começa na sua parte 1. Não tem nada demais aqui de interessante a se destacar da arte em si, embora tenha achado ela bastante
interessante, com certeza. Enfim, vamos conferir então aqui a revista desse mês, se traz bastante informação a respeito da história. Olha só. Bom, a capa da revista remete ao que a gente já viu ali na capa do livro. Alguns elementos presentes como a bisnaga de tinta a óleo e o frasquinho provavelmente de guache. Mas temos outros elementos. Ah, também tem um pincel, né? Os elementos a mais são um lápis, um apontador de lápis e uma borracha. É aquela aulinha que a Lene vai fazer com a Margot, com certeza. Bom, antes de abrir a revista, deixa eu dar uma olhada aqui no outro lado, onde temos outros elementos também a respeito de pintura e uma frase dos Beatles, olha só, e extraída de uma famosa música do quarteto inglês. Pois é, bom, abrindo assim então a revista, vamos à cartinha ao leitor, que sempre está do lado aqui das ilustrações dos colaboradores. Olá, Tagger! Em uma recente coluna na Folha de São Paulo, a psicanalista Maria Homem definiu a amizade como algo que nos mantém na vida, nos ampara e nos consola quando por vezes não se tem tanta força. Nesse mês, a tag envia a história de uma amizade improvável. Pois é, já foi comentado antes, inclusive, mas ok. Continuando, temos algumas informações a respeito do projeto gráfico e também do mimo da vez. Eu vou pular porque às vezes traz informações a respeito da história e eu não quero muitos detalhes. Passando ao sumário, temos 5 artigos por aqui. O livro do mês, depois entrevista com Marianne Cronin, em seguida curiosidades sobre estrelas, depois encontros de gerações e por fim o que vem no próximo mês. Abrindo, temos que o primeiro texto foi feito por Deborah Sander, Memórias de Dor e de Alegria. E olha só uma frase aqui do Friedrich Nietzsche. Uns morrem cedo demais, outros tarde. Morra a tempo, mas só morre a tempo quem vive a tempo. Tá aí aquele exemplo que eu falei, que às vezes é interessante você captar uma frase de outro escritor para ilustrar o livro da vez e colocar lá no marcador de página. Essa frase aqui do Nietzsche estaria muito bem colocada lá no marcador, mas colocar aquele destaque lá que não saiu para nada. Enfim, continuando aqui, temos esse artigo aqui inicial e depois a entrevista com a autora, feita pela Rafaela Pesansky. Ok, uma entrevista um pouco longa. Aí a foto da autora, que acho que é a mesma que estava lá no livro, que eu acabei não mostrando para vocês, né? Depois aqui, ó, na outra página, temos aquela resposta às perguntas que geram boas dicas literárias. Dá uma frisada aí que vocês vão ver o que ela, a Marianne, disse para as respostas. Enfim, no outro artigo temos Curiosidades sobre Estrelas, elaborado por Deborah Sander. Ok, bom, eu gosto bastante de temas do espaço. Depois eu vou dar uma boa conferida por aqui. E em seguida temos Encontros de Gerações, outro texto elaborado pela Deborah Sander. E aqui são também dicas literárias, porque são citados alguns livros, como por exemplo Tomates Verdes Fritos ou A Menina que Roubava Livros. Depois aí a revista já acaba, né? Vem por aí em setembro, em outubro. Bom, aqui tem dicas do que vai mais ou menos aparecer pelas próximas histórias, mas eu não vou dar uma olhada porque eu não gosto de spoiler nenhum. Gosto sempre de abrir as caixas e ser completamente surpreendido, para o bem ou para o mal. No caso aqui, é uma história que é interessante. Acho que a premissa inicial é bacana. Bom, aí sim vamos então ao mimo, que tem 2 elementos. Primeiro aquela caixinha que eu pensei que pudesse ser um estilete, tem um pouco a ver, né? Porque a temática aqui é sobre pessoas, uma mulher mais velha que já era pintora, dá aulas de pintura, e uma jovenzinha que está fazendo terapia através justamente de fazer ilustração, pintar e por aí vai. Bom, o mimo, claro que tinha que ser exatamente sobre isso. A caixinha é uma caixa de lápis, temos 4 lápis por aqui, super simpático, obviamente. E claro que o livro que temos aqui é um livro de colorir. Pois é uma coisa que ficou muito em moda aqui no Brasil. Vocês lembram? Isso, mas também já tem quanto? Uns 3 anos que virou uma febre enorme. Livros de colorir viraram uma coisa que tinha altas tiragens. E o curioso é, você pensa, caramba, as crianças, né, gostam bastante de pintar. Não, foi uma moda entre adultos, gente grande, crescida, velhacos, querendo comprar um livro de pinturas para pegar seu lapisinho de cor, ou até roubar dos seus filhos, né, para poder ficar colorindo. Foi uma coisa bizarra que aconteceu anos atrás, né?
fazer o quê? Foi, na verdade, uma sobrevivência para as editoras, mas fazer o quê? É uma coisa realmente que eu nunca entendi. Por que adulto vai passar tempo? Tá, é terapia, mas, pô, compra um saco bolha e fica estourando, acho que é mais elegante. Enfim, dá uma olhada aqui no destaque do que se trata isso aqui. Pois vamos combinar, né? Essa capa aqui é bem bacana, né? Uma casinha lá em cima do morro. Pincel, uma história de amizades e estrelas. Livro para colorir. E aí já começa as ilustrações, né? Que você vai poder começar a pintar à vontade aqui com esse conjunto de lápis. Que tem 4 cores, né? Um laranja, um verde, um marrom, um azul. Tá bom, acho que é o suficiente para você pintar a maioria das coisas que você pode achar por aqui. E sempre tem aqui ao lado da figura que você pode começar a pintar com lápis algumas frases, quem sabe sejam dos, não sei, não, acho que não é do livro não. Ah não, é sim, ó, porque apareceu aqui, ó, Margot, em silêncio Margot estava pintando. Isso já é bastante interessante, ou seja, eles fizeram um produto que é derivado então da história da vez. Aí sim, gostei, realmente gostei bastante. Pô, achei uma imagem aqui que eu gostaria de pintar. Olha só. Polvos, polvos, polvos. Muito bacana, os polvos. Embora ela fosse 7 anos mais nova que eu, sempre a admirei. Ela era a minha guia por Londres e pela vida. Bacana, bacana, bacana. Ok. Bacana, bacana, bacana. Isso aqui que é Luciano Huck? Acho que é, né? Mas enfim. Deixa pra lá. Ficou legal o mimo aqui da vez. Bom, aqui está o apanhado geral dos elementos contidos aqui nesse kit de agosto de 2021. E já dá para afirmar logo de cara que sim, o visual está bastante atraente. Uma certa variedade a gente consegue perceber tranquilamente, mesmo trabalhando com os mesmos elementos, o que é bem interessante. Às vezes o pessoal tem uma certa preguiça, não varia muito, ou faz um grafismo bem feio. Aqui tá bacana, colorido e tem tudo a ver com a história da vez. Inclusive, né, o próprio mimo que foi ofertado pra gente, não só tem a ver com a história, mas ele também é derivado da história. Os personagens aqui, em frases, principalmente eu acho que é da Margot, não sei se da outra personagem também está presente, mas tá aqui, então é muito bom mesmo. O conjunto ficou bastante interessante. O mimo agregou bastante valor aqui a esse conjunto, visualmente, graficamente falando, bastante bonito e atraente. Eu estava até pensando no começo, atribuir uma certa nota 4, mas depois que eu pensei um pouquinho, peraí, o mimo agregou realmente bastante conteúdo aqui a esse conjunto. Então, por causa disso, eu vou atribuir para esse kit aqui de agosto de 2021 4,5 asteriscos. Acho que está bem bacana. Tudo está bacana, vai. Gostei mesmo. Realmente gostei. Enfim, é sempre legal quando a gente chega ao final da abertura da caixa e a gente percebe que os elementos estão bonitos. E eu sempre digo, quando a gente gosta do que a gente vê em termos visuais, extraindo o elemento da história, porque a gente não leu ainda, né? A gente tem vontade sim de receber a próxima caixa. Enfim, combinando, no próximo mês, lá por meados de setembro, vamos começar a abrir as próximas caixas. Primeiro a tag Curadoria, a caixa azul, e depois, mais uma vez, a caixa Tag Nets, a caixa laranja. Mas, enquanto esses próximos vídeos não chegam, deixo aqui do lado dicas de outros unboxings que fizemos aqui da caixa laranja. E não se esqueça, toda segunda-feira aqui tem unboxing de alguma coisa, comprinhas básicas literárias aqui no Montado de Livros. E tchau!